Galera, eu queria muito, nessa manhã, compartilhar uma palavra com vocês. E eu tenho certeza que a gente tem vivido um tempo de construção, não é verdade? E a construção, ela tem vários processos, inclusive o de demolição. Então, muitas vezes, para Deus construir algo em nós, primeiro ele precisa demolir algo em nós. Então, eu creio que a gente está nesse processo. Só que cada um de nós, às vezes, vai estar em uma parte desse processo. Às vezes, Deus está demolindo, às vezes, outro Deus ele está restaurando os alicerces, às vezes, Deus ele está ampliando a sua casa. Para outros, já estão ali no processo de acabamento, mas eu quero dizer que o processo de construção na nossa vida, ele começa e ele só vai terminar na eternidade. E a gente precisa saber disso, porque eu entendo que o dia que eu parar de me converter, acho que alguém está com o microfone aberto aí. O dia que eu parar de me converter é porque eu estou começando a me desviar. Entenda isso na sua vida. O dia que você parar de se converter é porque nesse dia você está começando a se desviar. Então, é por isso que o processo de construção do Espírito Santo na nossa vida, ele é contínuo e ele é constante. Então, eu creio que a gente está nesse momento e Deus tem trabalhado muito em nós nesse tempo, desde a pandemia, sabe? Foi uma bênção. Tantas coisas que a gente viveu dentro da nossa casa, tantas coisas que a gente viveu em todo o processo que Deus vem trabalhando na nossa vida. Então, o que eu queria falar para você? Eu queria que a gente pudesse ler, vocês sabem aqui o esquema, né? O nosso chat está aberto. Eu queria que a gente pudesse ler Gênesis 1:1. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Por quê? Porque fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí se fosse, cara, eu lembro, não sei se minha mãe lembra, né? Que ela também estava no processo de conversão dela lá atrás, e eu era um menino, estava aprendendo a ler. E muitas vezes ela ficava lendo a Bíblia, e eu ficava ali do lado dela também lendo a Bíblia. E eu comecei ali a ler o livro de Gênesis, e eu decorei esse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tinha uns 4, 5 anos de idade, essa idade eu tinha. E olha que legal, se você for ver, o capítulo 1 de Gênesis fala da história da criação. Quantos aqui já leram o capítulo 1 de Gênesis? Então vai falando, Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 3 fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o que acontece? Deus, ele vai criando todas as coisas. E quando chega quando chega no final de cada dia, o que Deus diz? E viu Deus que isso era bom, certo? Agora, Deus fala que é bom no final de cada dia. Ele não fala no começo. Por quê? Porque só é bom de verdade o fim das coisas. É como termina, não é como começa. É por isso que lá em Eclesiastes, Salomão fala assim, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então, aquilo que é mais importante na nossa vida não é como nós começamos, mas é como nós vamos terminar. E o legal é que quando Deus cria o homem, aí ele fala uma outra coisa, ele se empolga, né?
Aí ele fala assim, e viu que era muito bom. Só que lá em Gênesis, no capítulo 2, aí Deus, ele começa a dar algumas recomendações para o homem. Então Deus, ele prepara um jardim, ele coloca o homem no jardim, fala que o homem vai ali guardar e cultivar aquele jardim. E em Gênesis 2, no versículo 18, se o pessoal puder colocar aí, Deus, ele faz o que? A primeira narrativa negativa de Deus. Né? Então, assim, tudo... Deus criou os céus... é bom. Deus criou os animais. Isso é bom. Deus criou... Só que em Gênesis 2:18, o que acontece? Deus, ele fala uma narrativa negativa. Então ele fala assim, a primeira coisa que Deus fala que é ruim na Bíblia. Qual que é a primeira coisa que Deus fala que é ruim? Torcer pro Palmeiras? Torcer pro São Paulo? Não. Deus fala assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então, olha que interessante. A primeira narrativa negativa de Deus na Bíblia, ela fala assim, não é bom que o homem viva só. E Deus, ele estava falando do casamento. Deus, ele estava falando da família. Mas a gente precisa entender os princípios espirituais de Deus. Porque tudo aquilo que vem no começo na Bíblia, isso mostra para nós um modelo, isso mostra para nós um padrão. Às vezes, quando eu quero entender alguma coisa, eu leio de novo Gênesis 1, Gênesis 2, porque, cara, esse Gênesis 3, esse trecho da Bíblia mostra para mim muito padrão. Esses dias, a Flávia estava fazendo uma aula de hebraico e no primeiro versículo da Bíblia, nos primeiros versículos da Bíblia, Deus, ele já revela ali, através da língua hebraica, o fim de todas as coisas. Ele já fala de Cristo naqueles versículos, através das letras hebraicas. E uau, eu não conheço isso, mas ali tem uma revelação muito poderosa. Então, às vezes, se você estiver meio perdido, se você quiser entender um modelo e o padrão de Deus para a sua vida, revisite esses textos que são incríveis para a nossa vida. Agora, o que eu aprendo a partir disso? Eu aprendo que nós não nascemos para viver sozinhos. Então, se você puder aí, diga isso. Fala assim, cara, eu não nasci para viver sozinho. Então, Deus estava comunicando isso com a gente. Aí, se a gente vai lá para o Novo Testamento, para a vida de Jesus, ali em Marcos 12, quando ele é questionado sobre como nós podemos viver uma vida de uma certa forma que vá honrar a Deus, quais são os mandamentos? O que Jesus responde? Ele fala assim, ó, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é o quê? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quantos lembram disso daqui? Vocês lembram disso? Agora, olha que legal. Sozinho, você vai conseguir cumprir o primeiro mandamento. Mas vai ser impossível, sozinho, você cumprir o segundo mandamento. Por quê? Porque nós não nascemos para estar sozinhos. Mas para cumprir o segundo mandamento, nós precisamos o quê? Estar andando, estar vivendo, estar conectado com outras pessoas. O que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1? Está falando o quê? Sobre aquele que se isola.
Ele busca os seus interesses egoístas e ele se levanta contra a sabedoria, contra a verdadeira sabedoria, né? Aí, olha aqui, ó, o que o pessoal colocou, Provérbios 18:1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita o bom senso. Então, olha que interessante. Nós não nascemos para andar sozinhos. É por isso que lá em Eclesiastes, Salomão fala assim, olha, se estiverem dois, eles vão ter um salário maior do que um. É que nem comigo, se for só o meu salário, ó, igual do professor Raimundo. Agora, quando eu somo aqui, ó, com o salário da pastora, por isso que eu casei com ela. Aí, o salário dos dois é muito maior do que o salário de um. Se dois estiverem com frio, um vai aquecer o outro. A força de dois é muito maior do que a força de um. É o que Salomão está falando ali em Eclesiastes 4, né? Aí, por que ele fala assim? Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Então, cara, a gente precisa ter isso claro no nosso espírito, que nós não nascemos para viver sozinhos, mas nós nascemos para viver em comunidade, nós nascemos para viver em uma família, nós nascemos para viver em um casamento, nós nascemos para ter filhos, para encher a terra e para multiplicar. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Agora, quando a gente fala de padrão e de modelo, vamos lembrar o quê? Do próprio Jesus. Por quê? Porque se a gente lembrar do próprio Jesus, quando Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo sozinho? Não. Jesus, ele veio ao mundo em uma família. Deus Pai deu a Jesus o quê? Um pai terreno e uma mãe terrena. Qual que era o nome do pai terreno de Jesus? José. E qual que era o nome terreno da mãe de Jesus? Maria. E, cara, eu acho isso incrível. Por quê? Porque Deus, ele podia já mandar Jesus pronto, falar assim, vai lá, cumpre e já volta. Tipo assim, vai lá, faz uma viagem de trabalho e depois já volta que eu vou ficar com saudade de você. Não. Mas Deus, ele envia Jesus em uma família. E Jesus passa por todo um processo na barriga. Então, Jesus tinha um pai e uma mãe. O que são os pais na nossa vida? Eles são verdadeiros tutores. Eles são aqueles que cuidam de nós, mas são aqueles que ajudam a gente no nosso processo de desenvolvimento, no nosso processo de crescimento. E o que é muito legal é que Jesus, ele vai até os 30 anos, ele se sujeita a esse processo. E eu acho isso muito incrível. Por quê? Porque a vida de Jesus, ela é um modelo para nós. Se você puder, diga isso. Fala assim, a vida de Jesus é um modelo para nós. Fala, a vida de Jesus é um modelo para mim. Por quê? Porque Jesus, ele só começou o ministério dele com 30 anos. Então, ele esperou até os 30 anos em sujeição, para que aí ele pudesse começar o ministério dele. É por isso que a gente só vê uma aparição. Jesus só aparece uma vez antes dos 30 anos na Bíblia. A narrativa está ali em Lucas 2, quando Jesus, ele tem 12 anos, ele vai para Jerusalém na festa, e ali ele se perde dos pais. E o que a gente aprende com isso, né? Jesus estava quase para completar 13 anos. Na cultura judaica, um jovem, quando ele completa 13 anos, ele é considerado um membro maduro judaico, né? Ele se torna responsável pelos seus próprios atos.
E quando Jesus ele tem 12 anos, a gente vê o que? Essa narrativa. E Jesus ele fica ali, né? Os pais perdem Jesus e depois eles encontram Jesus ali no templo. E o interessante é que Jesus fala para os pais assim, cara, onde que eu estaria se não na casa do meu pai? O que eu vejo ali? Apesar de Jesus saber a missão dele, saber qual que era o propósito dele na terra, ele escolhe, ele decide viver uma vida de sujeição a José e a Maria. Ele decide viver uma vida de sujeição aos tutores que Deus colocou na vida dele. Sabe por quê? Porque a sujeição não é uma imposição. A sujeição é uma escolha. A sujeição é uma decisão que cada um de nós escolhe. Por que Jesus começou o ministério dele só com 30 anos? Existem vários aspectos que nós poderíamos abordar, né? Um homem, ele só poderia ser mestre, ele só poderia ser respeitado, ensinar após os 30 anos. Jesus, ele era o filho de Davi, talvez como uma sinalização profética, porque Davi começa a reinar com 30 anos, Jesus, ele começa o ministério dele com 30 anos, mas não é sobre isso que eu quero falar para você. Eu quero falar para você é que o que eu aprendo com Jesus, o que eu aprendo com essa lição, é que nós precisamos aprender a sujeitar as nossas vidas a tutores, aqueles que vão ser homens e mulheres de Deus, que vão ajudar a nossa vida a entrarmos nos processos que a gente precisa entrar. Por quê? Porque quando você sujeita a sua vida aos homens e mulheres que Deus colocou para serem tutores na sua vida, sabe o que acontece? Isso vai te preparar para entrar, para assumir uma posição de autoridade que Deus, ele quer conduzir você. Uau! Cara, a gente nasceu para ser semelhante a Cristo. Não foi isso que vocês estudaram no livro essa semana? Quem estudou isso no livro essa semana? Nós nascemos para ser semelhantes a Cristo. Você quer ser semelhante a Cristo? Você quer ser semelhante a Cristo? Se você quer ser semelhante a Cristo, cara, siga o modelo dele. Sujeite a sua vida aos tutores que Deus, ele colocou diante de você. Verdadeiros pais e verdadeiras mães. Nós precisamos nos submeter aos processos pelos quais implicam o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Então, um desses processos é o processo onde nós devemos aprender a nos sujeitar a tutores espirituais na nossa vida. Sabe, na vida, todos nós nascemos em uma família. E nós nascemos como filhos, todos nós. Até que um dia nós nos tornemos pais e mães. Então, onde que você aprende a ser um pai? Sendo um filho. Então, em tudo, Deus, ele está te ensinando. Qual que é na Bíblia o primeiro mandamento com promessa? Em Êxodo 20, versículo 5. Qual que é? Honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem os seus dias na terra. Cara, é muito poderoso isso. Por quê? Porque Deus, ele valoriza a autoridade. Deus, ele valoriza aquilo que ele estabeleceu na eternidade. E uma das coisas que eu começo a viajar na Bíblia que é incrível é quando eu olho o quê? Para a profecia de Malaquias. Lá em Malaquias 4, como que termina o Antigo Testamento? Deus trazendo uma profecia. E qual é essa profecia? Que nos últimos dias, Deus, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu creio que essa é uma sinalização profética daquilo que ele quer fazer com a gente.
sabe, uma conexão geracional, aonde pais, eles irão empoderar e promover os filhos, e os filhos honrarão os pais e reconhecerão aquilo que eles carregam. Agora, nós não nos tornaremos pais do dia para a noite. Até mesmo uma mulher, para que ela possa ser mãe, ela precisa, primeiro, passar pelo processo de ciclo menstrual. O homem, ele também, para que ele seja pai, ele precisa ali passar pelo processo de puberdade, aonde ele vai estar o quê? Pronto para ser pai. Mas aonde que ele vai ser pai? Quando ele entrar em um lugar de maturidade. E na nossa vida cristã acontece a mesma coisa. Deus, ele quer que a gente amadureça. Deus, ele está conduzindo a gente em um processo de maturidade cristã. Agora, a gente precisa entender que nós só vamos conseguir amadurecer quando nós nos sujeitarmos aos processos de Deus. Então, uma coisa que eu gostaria que você entendesse é que você precisa, é fundamental em sua jornada, que você tenha guias, que você tenha tutores espirituais. Eu queria pedir aí para o pessoal ir colocando para mim os versículos, tá? Então, eu vou falando aqui. A pastora Pri, coloca aqui para mim no chat, Tito 1,4. Pastor Edu, 1 Timóteo 1,2. Geice, coloca aqui para mim 2 Timóteo 1,2. Jorginho, coloca aqui para mim, por favor, Filemon 1,10. E o Eric, coloca aqui para mim 1 Coríntios 4,15. Por quê? O que esses versículos falam? Falam sobre o papel de Paulo com as igrejas. Ele tinha esse papel de tutor, esse papel de um verdadeiro pai espiritual na vida ali da igreja. Vocês podem já ir colocando aqui no chat, a maneira que vocês vão colocando, eu vou lendo, tá? Então, cada um vai colocando aqui esses versículos. Então, o que acontece? Nós aprendemos com esse processo. Aqui, ó, Filemon 1,10. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Então, olha a visão que Paulo tinha. 2 Timóteo 1,2. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1,2. Tem a segunda, 1,2 e a primeira. A Timóteo, meu verdadeiro, então tem o meu amado e o meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz na parte de Jesus Cristo. Então você percebe esse papel de Paulo como um verdadeiro o quê? Tutor, como um verdadeiro pai no processo de desenvolvimento e de amadurecimento espiritual da igreja e dos discípulos de Jesus Cristo. Olha aqui o Eric colocou. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Aí, 1 Coríntios 4,15, a pastora Pri aqui, Tito 1,4. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz de Deus da parte de Jesus Cristo. Então, olha que legal. Eu não estou falando que todos nós necessariamente vamos precisar apenas os pastores, eles vão ser os nossos guias. Mas nós precisamos de homens e mulheres que nos levarão até Jesus.
homens e mulheres que nos ajudarão a sermos mais parecidos com Jesus. Por exemplo, quem levou Pedro para Jesus? Foi André, o irmão dele. Quem levou Natanael para Jesus? Foi Filipe. Então, André era um líder? Não. Mas André, ele tinha conhecido o Messias primeiro. Então ele falou, cara, eu preciso te levar até o Messias. Quem levou Filipe? Quem levou Natanael? Filipe veio e falou, Natanael, eu encontrei o Cristo. Vamos lá. Vem e vê. Então, o que um tutor, o que um pai espiritual ele faz com as pessoas? Ele leva as pessoas, não para ele mesmo, para debaixo da saia dele. Ele leva as pessoas para Cristo. É por isso que o discipulado não existe para que você se torne meu discípulo. Eu não quero ter discípulo nenhum meu. Mas eu quero ser o seu discipulador para que você se torne um discípulo de Cristo. Porque todos nós somos discípulos de Cristo. E o maior erro que eu poderia cometer é atrair vocês para mim. Mas eu não quero atrair ninguém para mim, eu quero levar vocês para Cristo, porque eu sei que só nele vocês vão encontrar sentido e propósito para a vida de vocês. Faz sentido isso daqui que eu estou falando? Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Agora, você precisa entender uma coisa. A gente vai precisar de alguém mais maduro, alguém mais experiente que a gente, para ajudar a gente no processo de desenvolvimento da nossa fé, para que a gente se torne alguém mais parecido com Cristo. Porque o nosso processo, o nosso processo em que nós nos tornamos discípulos de Cristo, ele acontece justamente assim, cara, primeiro, você é ganho. Em segundo lugar, você é consolidado. Em terceiro lugar, você é preparado. E em quarto lugar, você é enviado. A própria palavra discípulo vem do grego discípulos, que significa o quê? Aprendiz. Então, qual que é a característica principal para nós sermos um discípulo de Jesus Cristo? Nós precisamos estar disponíveis para aprender. Nós precisamos estar abertos para aprender. Então, olha que legal. Jesus, ele ali em Marcos, no capítulo 3, ele não chamou os discípulos para fazer algo para ele. Ele chamou os discípulos para estar com ele. Por quê? Porque todo o processo de discipulado, ele só acontece dentro de um relacionamento. Então, nós precisamos estreitar o relacionamento. Para quê? Para que o processo de discipulado ele seja efetivo. Então, onde que acontece um discipulado? A gente andando junto, na convivência. Jesus, ele convivia junto com os discípulos, e isso permitia que ele pudesse desenvolver um processo de discipulado. E dentro dos 12 discípulos dele, havia Pedro, Marcos e João que ainda andavam mais próximo dele. Por quê? Porque esse processo de discipulado é que vai ajudar a gerar o processo, é que vai ajudar a gerar o caráter de Cristo em nós. Então, nós precisamos, nesses dias como igreja, escuta isso, Rafa, nós precisamos estreitar os nossos relacionamentos. Para quê? Para que verdadeiramente esse processo de discipulado ele seja efetivo no nosso meio e o caráter de Cristo seja gerado em nós. Então, Deus, ele criou todos nós.
nós fomos criados por Deus, mas nós sermos formados, isso acontece no dia a dia. É que nem os nossos filhos, eles são criados por Deus. Mas quem forma os filhos? Quem dá educação para os filhos? Quem dá caráter para os filhos? São os pais. Então você foi criado por Deus, mas aonde que você vai ser formado? Em um processo de discipulado. Agora, o que esse processo de discipulado ele gera em nós? Em primeiro lugar, o processo de discipulado desenvolve em nós a humildade. Por quê? Porque é dentro do processo de discipulado que Jesus disse o quê? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Só que o que ele fala? Ele fala assim, aprendam comigo, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Não é isso que Jesus fala ali em Mateus 11? Agora, o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 5? Que bem-aventurados são os mansos, por quê? Porque eles herdarão a terra. Agora, Jesus, uma das características principais que nós enxergamos na vida de Jesus é o quê? É a humildade. Por quê? Porque a pessoa que é humilde, ela é vazia. E ela tem o quê? Disposição, disponibilidade. Disponibilidade para aprender, disponibilidade para receber, disponibilidade para ser corrigido. Então, a gente precisa entender o quê? Que a humildade é um dos antídotos mais poderosos contra o orgulho, contra o nosso orgulho, contra o nosso ego, contra a nossa arrogância. E é justamente quando você, em um processo de discipulado, quando você sujeita a sua vida a alguém, quando você mata a sua carne, que você vai estar combatendo o orgulho dentro de você, e você vai estar falando assim, eu me submeto a isso, para que o caráter de Cristo seja gerado em mim. Agora, a segunda coisa que esse processo de discipulado gera em nós, ele me ensina a entrar em um lugar de sujeição. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eu preciso aprender a me sujeitar a Deus. Só que como que eu aprendo a me sujeitar a Deus? Me sujeitando aos homens. Efésios 5, 21. A Bíblia fala o quê? Sujeitai-vos uns aos outros. Lá em Tiago, no capítulo 1, fala o quê? Estejam prontos para ouvir e tardio para falar. Sabe? Lá em Hebreus, a Bíblia fala que num primeiro momento a correção, ela às vezes é amarga. Mas o pai, ele disciplina o filho a que ele ama. Então, se no discipulado eu aprendo a andar em humildade, no discipulado eu também aprendo o quê? A me sujeitar. Eu aprendo a obedecer. Duas características que são cruciais para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Porque Cristo foi humilde, né? A gente estava até tocando aqui, não foi nada combinado no começo da live. Eu quero ser como tu és, Jesus. Quero viver para te encher de alegria, né? E o que ela fala nessa canção? Que Cristo, ele foi obediente. Que Cristo, ele era manso e humilde. Olha que legal, porque lá em Filipenses, no capítulo 1, quando fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sobre o que está falando ali? Ele fala assim, o qual mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Está falando sobre humildade.
Aí ele fala, antes se esvaziou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, o que eu vejo nesse texto? Quando Paulo está falando que nós temos que ser como Jesus, humildade e obediência. E aonde que eu adquiro isso? Nesse processo de discipulado. Porque é o ferro afiando o ferro. É aqui que o meu coração vai ser testado. É aqui que o meu orgulho vai ser confrontado. Mas eu quero te dizer que quando você passa pelo teste da humildade, quando você passa pelo teste da obediência, é nesse lugar que você recebe a autoridade. Porque se você continuar, Filipenses 2 vai dizer o quê? E Deus deu um nome para Jesus que está acima de todo nome. Então, a Bíblia está falando assim, eu vi a humildade de Jesus, eu vi a obediência de Jesus e eu coloquei ele num lugar de autoridade. Então eu dei um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Então eu quero dizer para você, Rafa, eu quero dizer para você que está aqui com a gente, nesse tempo, Deus ele quer te encher de autoridade, ele quer elevar o nível de autoridade, mas o caminho para que você cresça em autoridade é crescer em sujeição, é crescer em humildade, sabe? É quando você cresce para baixo, é quando, como uma raiz da árvore, você é enraizado e as suas raízes são fortes, porque ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a sua folha não murcha, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. É a profecia de Isaías 61. E eles se chamarão carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Para quê? Para que ele seja glorificado. Só que tudo isso só vai acontecer na nossa vida se nós tivermos um espírito ensinável. E é aí que muitas vezes esse processo é interrompido na nossa vida. Por quê? Porque isso só vai acontecer se você permitir. Discipulado é uma escolha nossa. Você só vai ser discipulado, você só vai aprender se você quiser aprender. A pior coisa que pode acontecer para um professor é ele ficar ensinando alguém que não quer aprender. E às vezes a gente não quer aprender. Ah, pastor, como você fala isso? Por quê? Porque às vezes nós não temos um espírito ensinável. Ah, pastor, eu tenho um espírito ensinável. Cara, quando eu tenho um espírito ensinável, eu vou permitir que pessoas toquem na minha vida. E sabe, como você tem permitido que pessoas toquem na sua vida? Que pessoas toquem nos lugares profundos da sua alma. Paulo, ele circuncidou Timóteo. Sabe o que é a circuncisão? É a operação de fimose. Ou seja, Timóteo, ele coloca o membro dele nas mãos de Paulo, para que Paulo pudesse circuncidar ele. Sabe o que é isso? São os acessos que nós damos quando nós estamos dispostos a aprender, quando nós estamos dispostos a ser curados. Nós vamos permitir que pessoas coloquem a nossa vida. Que pessoas toquem a nossa vida, que pessoas toquem a nossa intimidade, que pessoas elas conheçam às vezes os nossos segredos, os nossos pecados, as nossas mazelas, e isso faz com que o nosso orgulho ele seja quebrado. Sabe, quando Paulo ele se converteu lá em Atos 9, sabe o que ele precisou fazer? Ele precisou sujeitar a vida, mesmo sendo um mestre em Jerusalém, ele precisou sujeitar a vida dele a Ananias.
Cara, Ananias não aparece em nenhum outro momento da Bíblia. Talvez Paulo podia falar assim, quem é você? Qual que é o seu título? Qual que é a sua patente? Mas não. Deus estava quebrando o orgulho, quebrando a soberba de Paulo, porque ensinando ele a se sujeitar, e o pastor Edu colocou, sujeitar, definição, organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou ao conselho de alguém, obedecer, estar sujeito, um termo militar grego que significa organizar divisões de tropas, numa forma militar, sob o comando de um líder, e em uso não militar, uma atitude voluntária de ceder, uma atitude voluntária. Por quê? Porque você só vai entrar em um processo de discipulado através de uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Cara, isso é muito poderoso. Naamã, ele mesmo tendo uma patente alta, ele chega ali para Eliseu, em 2 Reis, no capítulo 5, e ele se submete, se sujeita, obedece, mergulhando 7 vezes no Rio Jordão. E por causa disso ele é curado de toda a lepra. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele quer curar a gente de toda a lepra, do orgulho, da soberba, da arrogância, do ego, para que nós possamos sair, emergir das águas do Jordão, das águas do Espírito, cheio de autoridade, curados, cheios de humildade, porque quando Naamã volta, ele volta sujeito a Eliseu, ele volta humilde. Por quê? Porque algo aconteceu durante aqueles 7 mergulhos na vida dele, e algo está sendo gerado dentro de nós nesse tempo. Sabe? Então, quando você permite que alguém toque você, que alguém confronte você, que alguém corrija você, sem que você se ofenda, sabe? É isso que acontece quando nós temos um espírito ensinável na nossa vida. Agora, isso só vai acontecer se nós dermos os acessos necessários. Sabe, você tem o seu coração. E o seu coração tem uma chave. E alguém só vai poder acessar o seu coração se você der essa chave. Alguém só vai acessar os segredos da sua vida. Sabe aquilo que você nunca contou para ninguém? Aquilo que te acusa muitas vezes, aquilo que te aprisiona. Cara, se você não der a chave, muitas vezes você não vai ser curado, porque a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Ainda essa semana a gente foi fazer uma visita e um casal estava contando para nós como eles participaram de um processo de cura. Sabe quando o quê? Quando eles entraram nesse lugar de sujeição. Sabe quando você reconhece ali as suas mazelas, quando você é sincero, quando você é verdadeiro, quando você não fica ali escondendo a verdade de dentro de você, mas quando você encara a verdade e assume ela, porque a palavra sincero, ela significa sincera. Deus, ele enxerga você como que você é, e você precisa mostrar para os outros quem você é de verdade. Para quê? Para que o confronto chegue, para que a correção chegue, e para que realmente você se torne alguém mais parecido com Jesus Cristo em toda a sua caminhada. Para que você se torne alguém mais parecido com Jesus Cristo, como homem, como marido, como pai, como filho. Sabe o que eu creio nesses dias, sinceramente, no meu espírito? Que a igreja de Cristo precisa voltar a esse discipulado genuíno, a esse discipulado autêntico, porque muitas vezes a gente não entende o que significa ser o verdadeiro discipulado.
Porque às vezes nós queremos fazer discípulos para nós queremos fazer discípulos para uma instituição, mas não, nós precisamos entender que nós precisamos voltar a esse discipulado genuíno, aonde serão gerados verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo, sabe? Mas isso só vai acontecer quando nós falarmos: eu aceito Jesus, eu entendo isso, eu concordo com essa palavra e eu me submeto a esse processo. Quando a Bíblia diz lá em Mateus 28, ide e façam discípulos, a ordem, um pastor teólogo estava me ensinando. Ele falou assim, tem gente que pensa que a ordem é ide, mas quando você vai estudar no original, a ordem é façam discípulos. Então, a gente precisa entender que isso é um mandamento de Jesus. Isso não é uma opção. Fazer discípulos não é uma escolha, mas é um dever de todo cristão. Fazer discípulos de Jesus Cristo. Agora, isso só vai acontecer comigo quando eu aprender a me sujeitar a um verdadeiro processo de discipulado, onde também pessoas tocarão a minha vida. E sabe, eu creio que nesse tempo se levantarão movimentos que entenderão isso, e a igreja vai começar a entender o que é um discipulado genuíno e um discipulado com propósito. Sabe? Eu não sei você, mas eu, nesses dias, quero me submeter a esse processo. Quantos aqui querem se submeter a esse processo de discipulado? Quantos querem dizer assim, cara, eu quero entrar nesse lugar? Quantos querem dizer assim, eu quero dar os acessos na minha vida? Quantos querem dizer assim, cara, eu quero ter um espírito ensinável? Eu não aguento mais ser arrogante, orgulhoso, soberbo. Eu quero aprender, eu quero me submeter, eu quero entrar. Então, eu quero, através do seu sim, através do levantar das tuas mãos, eu quero selar isso no mundo espiritual. Eu quero orar com você uma oração de concordância. E essa nossa oração vai ser um selo espiritual. Por quê? Porque aquilo que nós concordamos é um selo. Antigamente, as pessoas, elas iam para a porta da cidade. E na porta da cidade, elas tomavam ali as decisões governamentais. E eu creio que nessa manhã existe um portal aberto. E é um portal de decisão. É um portal espiritual. Um portal governamental. Um portal de autoridade. E Deus, Ele através dessa palavra, a única coisa que Ele quer elevar o teu nível de autoridade. Ele está delegando, Ele está empoderando você. Mas isso parte de uma decisão nossa. Então, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você e eu quero, em cima da sua decisão, declarar que seja feito na terra como no céu. Senhor, eu vejo aqui essas mãos levantadas. Os teus filhos que levantaram as mãos nessa reunião. Pai, aqui a gente não está brincando de igreja. A gente não está brincando de evangelho. Mas nós cremos na tua palavra, Pai. E nós cremos naquilo que o Senhor estabeleceu desde a fundação do mundo. Eu creio que no começo o Senhor já estabeleceu o fim de todas as coisas, Pai.
porque é isso que a sua palavra diz. E os teus filhos aqui levantaram as mãos para dizer: eu quero me sujeitar, eu quero entrar nesse caminho de humildade, eu quero dar os acessos necessários e permitir que a minha vida seja tocada. Senhor, vem aqui e me trata, vem aqui e me cura, vem aqui e me disciplina, vem aqui e me confronta, Pai. Porque tem coisas na minha vida, no meu caráter, que estão ali se perpetuando há anos. E eu não quero mais conviver com isso. Eu não quero mais conviver com esses pecados de estimação. Eu não quero mais conviver com esses segredos. Eu não quero mais viver essa vida de mentira, viver essa vida de hipocrisia, mas eu quero entrar nesse trilho de cura, e eu quero, Senhor, aproveitar essa oportunidade, como o pastor disse no começo da palavra, que esse é um tempo de oportunidade. Eu quero aproveitar essa oportunidade e entrar por essa porta, entrar por esse portal de decisão, porque era ali, Senhor, na porta da cidade, onde as decisões eram tomadas, e eu creio, Senhor, que nessa manhã é uma manhã de decisão, é uma manhã de escolha, é uma manhã em que nós voluntariamente decidimos nos sujeitar. Senhor, voluntariamente baixamos as guardas e nos rendemos aos processos pelo qual o Senhor deseja nos colocar nesse tempo. Pai, eu abençoo cada mão levantada, mas muito mais do que cada mão levantada, eu creio que existe um coração inclinado diante de Ti, Pai, e que esses corações inclinados, esses corações humildes, disponíveis, corações como de uma criança agora, eles recebam o Teu toque agora. Senhor, nos coloca como igreja, nos ensina a vivermos esse processo de discipulado genuíno. Senhor, existem muitas coisas que nós não sabemos, existem muitas coisas que nós não entendemos, existem muitas coisas que nós não temos a habilidade, Pai, mas nós cremos que o Teu Espírito pode nos ensinar todas as coisas nesse tempo. Por isso, nos abençoa. Nós dizemos sim, Pai, e nós cremos que através desse sim, vem agora um manto de autoridade, vem agora uma unção de autoridade, porque a autoridade é liberada na obediência, a autoridade é liberada na humildade, e eu quero declarar sobre a sua vida agora: recebe um batismo de autoridade, que Deus, ele erga você em um novo nível de autoridade, que nas regiões celestiais o seu nome seja reconhecido em autoridade. Sim, porque existem homens e mulheres que Deus ele eleva nas regiões celestiais, como aconteceu ali em Atos. Os demônios disseram: Paulo, nós sabemos quem é. Então, que o mundo espiritual reconheça quem você é, e você se encha de autoridade, que quando você disser uma palavra, os demônios, eles saiam, que quando você disser uma palavra, as enfermidades deixem os corpos, que o Senhor eleve nessa manhã o seu nível de autoridade, por causa desse coração rendido, desse coração humilde. Em nome de Jesus, eu selo essa oração sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós vamos, se você puder, aí pegar o seu pão e o seu cálice, como todas as ceias nós fazemos, todo primeiro domingo de cada mês, nós ceamos. Então, nessa manhã nós estamos aqui. Meu Deus, se o pessoal da mídia puder colocar aquela canção, Eu Quero Ser Como Jesus, vamos cantar isso, vamos cantar. Se o pessoal da mídia também puder colocar aqui no nosso chat a letra, para o pessoal ir cantando junto. Eu quero ser como Tu és, Jesus. Eu quero viver para Te encher de alegria. Não me importarei
Eu não me cansarei de dizer o quanto te amo. Queremos ser como tu és, Jesus. Queremos ser como tu és. Sim, Espírito Santo, levante esse pão e esse cálice e vai dizendo agora: eu quero ser, Jesus, como tu és. Eu quero ser como tu és. Eu quero ser como Jesus. Senhor, me transforma. Senhor, eu quero ser mais parecido, eu me submeto, eu me submeto, eu me submeto, eu me submeto. Dá para colocar aquela música que a gente estava ouvindo no começo? Aquela do Alto Monte, quero ser como tu és. Essa daí. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Levante esse pão e esse cálice, feche os seus olhos, fala assim, me ajuda. Conte aí as suas mazelas para Jesus. Conte essas suas mazelas. Fale assim, Jesus, às vezes eu estou cheio de orgulho. Às vezes eu não consigo aprender, Senhor. Às vezes eu acho que eu sou melhor do que as pessoas. Mas Jesus, me ajuda a ser humilde. Me ajuda a ser como aquele que mesmo sendo o rei da glória, entrou montado em um jumento. Aquele que não buscou a glória humana, mas ele buscou um caminho de humildade, glorificando o Pai. Aleluia. Até o fim. Jesus, o Cristo prometido. Jesus, o mestre que foi manso e humilde, servindo, foi fiel até o fim. Eu quero ser como tu és, Jesus. Quero viver para te encher de alegria. Não me importarei, não me cansarei de dizer o quanto nos ajuda, Jesus, a entrar nesse lugar de humildade. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é esse que vem cavalgando sobre os montes? Quem é esse que tem que eu não conheci jamais? Quem é esse? Jesus, o Cristo prometido. Jesus, o mestre que foi manso. O mestre que foi manso e humilde, servindo, foi fiel até o fim. Quero ser. Diga isso pra ele. Como tu és, Jesus, quero viver pra te encher de alegria, de alegria. Aleluia! Não me cansarei de dizer o quanto eu te amo. Abra os meus olhos. O que realmente importa.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pegue o pão e pegue o cálice e fale: Senhor, eu me sujeito aos processos nessa manhã. Para Jesus, eis-me aqui. Eu quero seguir o seu exemplo. Senhor, o Senhor permitiu que o seu corpo fosse massacrado e exposto naquela cruz. É por isso que o cristianismo, ele fala sobre exposição. E se o Senhor se expôs publicamente, nós estamos aqui, Pai, dispostos a nos submeter aos processos pelos quais o Senhor deseja nos colocar nesse tempo. Nos ajuda, restaura o que é genuíno, restaura a sua igreja nesse tempo. Nós te agradecemos por esse pão e por esse cálice, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu e, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. E por semelhante modo tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós comemos e bebemos em sua memória, até que o Senhor venha, que Cristo seja gerado em nós. Em nome de Jesus, como o pão e bebo o cálice nessa manhã. Cavalgando sobre os montes, quem é esse que tem amor que eu não conheci jamais? Jesus, o Cristo prometido, o mestre que manso e humilde. Em nome de Jesus, se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, se você tiver alguma enfermidade na sua mente, toda confusão mental agora, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus ordene a sua mente agora, que os seus pensamentos, que a sua mente seja organizada agora em nome de Jesus. Qualquer tipo de dor no seu corpo, sai agora em nome de Jesus. Que o corpo de Cristo, que o símbolo do corpo de Cristo traga cura para o seu corpo físico agora. Porque nós somos o corpo de Cristo, a igreja em unidade. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida cura no seu corpo. Que a febre deixe você agora, que todo mal-estar e dores no corpo deixem você agora, que você receba um calor, um fogo de Deus toque você da cabeça aos pés agora, e você seja curado agora no seu corpo em nome de Jesus. E eu declaro sobre você tudo aquilo que nós recebemos no corpo de Cristo, que é a cura, mas nós recebemos também a prosperidade, porque a prosperidade não é ter dinheiro, mas a prosperidade é um estado de espírito. Então que você seja próspero na sua mente, próspero na sua alma, que a provisão de Deus chegue na sua casa hoje. Ah, mas hoje é domingo. Eu quero declarar hoje recursos do céu sobre a sua vida sendo liberados e selados no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu abençoo você. Pai, eu abençoo cada dízimo e cada oferta nessa manhã. Eu abençoo os teus filhos que, na contramão do mundo, todo mundo está pensando em guardar, todo mundo está pensando em estocar, mas, Senhor, nós não andamos sujeitos
ao governo e à mentalidade dessa terra. Nós entendemos o nosso papel no reino de Deus como provedores, Pai, e nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás, mas nós vamos avançar. É aí que nós vamos nos posicionar. Eu quero declarar que 2021 vai ser o ano que você vai colocar recursos na obra de Deus, mais vai investir no reino de Deus, mais você vai avançar em generosidade, e esse ano você não vai saber entender como, mas vai ser o ano onde Deus ele vai dar um alavanco na sua vida e você vai entender, você fala assim, cara, não sei como, porque aonde todas as portas estão fechando, você precisa entender que você está debaixo do governo dos céus. Eu abençoo os teus filhos, Pai, obrigado por cada oferta, obrigado porque eles estão ofertando aqui nessa manhã, obrigado por causa da dízimo, obrigado pelo posicionamento, Senhor, aqueles que não entendem o que é o dízimo e a oferta, Pai, que eles fiquem em liberdade, em nome de Jesus, Pai, mas nós que entendemos, nós que temos uma consciência, Pai. Talvez aqueles que por algum motivo, por falta de fé, eles foram infiéis, Pai, eu libero o perdão de Deus sobre a vida deles e declaro nessa manhã também uma restauração de aliança, em nome de Jesus, eu abençoo cada dízimo e cada oferta, em nome de Jesus. Amém, amém, querido.